Oi, gente! Chegamos na 8ª semana de preparação para a Maratona Internacional de Porto Alegre de 2025. E eu tô até vestindo aqui, ó, a camiseta da prova em 2023. Foi a minha primeira meia maratona e eu adoro colecionar as camisetas de provas que fazem sentido para mim, que tem algum significado na minha vida, e essa aqui é uma delas. Eu tenho a da 37ª também, que foi quando eu comecei a correr lá em 2022, e eu fiz a rústica naquele período. Foram 7,5 km, eu acho, e eu nunca passei tanto frio na minha vida quanto eu passei no dia daquela prova. E eu retorno aqui nessa plataforma para contar para vocês como foi a minha 8ª semana de ciclos para a maratona. Foi um processo bastante interessante. Foi a semana do primeiro grande longo, que nós teremos aí nas próximas 8 semanas, por mais 2 vezes, se eu não me engano. Foram 30 quilômetros de corrida ininterrupta em Florianópolis. Uma loucura, digamos assim, né? Treino longo é sempre um desafio, e para minha sorte eu não fiz ele inteiramente sozinha, o que me ajudou bastante. Mas vamos começar pela segunda-feira, porque eu, olha só, não treinei na segunda e nem na terça-feira. Eu tive algumas questões para resolver e isso me impossibilitou de dar andamento no cronograma que a gente tinha estabelecido. Aconteceu então que o meu primeiro treino da semana foi na quarta, e isso me prejudicou um pouco. Eu sempre comento com vocês que compensar treinos não é uma atitude muito interessante, não é muito legal, porque vai acabar prejudicando lá na frente. Não me senti prejudicada, mas obviamente impactou, porque eu acabei treinando na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e na segunda-feira eu ainda treinei. Então foram muitos dias consecutivos sem nenhuma pausa. Claro que em dado momento houve uma distância um pouco menor, uma intensidade mais baixa também, mas ainda assim foi uma semana inteira só de corrida. E o músculo sente, né? O corpo sente. Mas eu tenho tentado reorganizar a partir de então, voltar ao cronograma de 5 vezes, com 2 dias aí de descanso pleno, para não ter nenhum problema e evitar qualquer tipo de lesão a essa altura, porque como eu disse, faltam 2 meses. E assim, são 8 semanas, é muito pouco tempo, tá ali já. E eu fico porque eu realmente estou muito empolgada, e neste ano eu realmente acredito que eu vá conseguir fazer num bom tempo, porque o treino longo de 30 quilômetros me deixou muito confiante. Eu fiz 11 quilômetros aquecendo com uma amiga, e depois ela me acompanhou de bicicleta pelo restante da distância. E isso ajuda, isso motiva. A gente vai conversando, vai desempenhando, vai incentivando uma a outra, e é muito, muito gostoso. Claro que eu faria a distância de toda forma, mesmo que sozinha, mas quando tem outra pessoa te puxando, acaba que a motivação aumenta e o diabinho da disciplina fica ali puxando a tua orelha, dizendo que tu tem que ir, que tu tem que fazer, que tu não pode deixar. E aí isso pra mim contribui bastante. Vamos falar um pouquinho sobre como vem sendo esses treinos. Agora, nessa etapa do ciclo, da metade pro final, a gente tende a aumentar o volume, porque o objetivo é chegar bem para conseguir desempenhar 42 sem morrer, sem sofrer demais, sem desmaiar lá no fim da prova. Óbvio que eu estou falando de um treinamento para uma pessoa amadora, que é o meu caso. Eu não sou profissional, eu não sou amadora de elite, e eu não sou uma competidora de maratonas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu completar uma maratona nada mais é do que um desafio pessoal. É algo eu comigo mesma, porque eu não tenho nível para competir com outras pessoas da minha categoria, que é 25 a 29 anos, e eu também não tenho essa pretensão, pelo menos não neste momento, porque pra tu competir mesmo que seja na categoria, que é um número bem menor de pessoas,
Tu tem que estar aí fazendo uma maratona pra 3h20, 3h15 sendo mulher, né? Tô nem perto disso, meninos e meninas. E eu nem sei se um dia eu vou chegar perto disso. A maratona pra mim neste momento é um desafio que eu estou propondo pra Vivian do ano passado, que fez uma maratona aos trancos e barrancos, extremamente mal preparada, mas que não desistiu. Ano passado, quando eu tava correndo, eu encontrei um idoso ali, acho que ele tinha 65, 67 anos, e nós fomos conversando, ele tava super confortável fazendo a prova dele, e eu um pouco mais desgastada, mais cansada, e ele me incentivando, ele me dizendo, não para, baixa o teu ritmo, vai mais devagar, não desiste. E eu dizendo pra ele que eu não sabia se eu ia conseguir, porque eu realmente estava muito cansada e ainda faltavam, acho que uns 20 quilômetros, 17 talvez. E ele me disse assim, essa maratona é o teu parâmetro pras próximas. Não te prende no resultado, termina. E foi exatamente isso que eu fiz. O meu resultado no ano passado foi ter completado. Então, neste ano, o meu único objetivo é desempenhar melhor do que eu desempenhei no ano passado. E eu não tô falando em tempo, eu não tô falando em velocidade, em pace. Eu tô falando em desempenho pessoal. Eu tô falando em me sentir bem fazendo a prova, em aproveitar a prova. Porque eu sofri tanto no ano passado que eu não consegui curtir. Eu não consegui ser feliz no decorrer daqueles 42,195 metros. Então, assim, este ano meu único objetivo é completar feliz. Se eu conseguir um tempo abaixo de 4 horas, a gente vê isso depois. O importante é completar. E eu sempre falo isso pra todo mundo que tá correndo, pra todo mundo que começa a correr, pra todos os meus amigos que me pedem ou me perguntam algo sobre a corrida. Gente, o importante é completar. Se for correndo, melhor. Mas assim, se tiver que caminhar também, eu não me desgasto. Eu sempre falo isso pro meu treinador, falo pros meus amigos, falo pra quem corre comigo. Tem uma lomba, uma subida, não sei o que eu acho que vai me cansar mais do que eu posso. Ó, caminhadinha. Eu não vou sair correndo, me desgastando, me matando, sendo que eu não tô competindo, é treino. Em prova eu faço, mas no treino, até porque no treino é exatamente o lugar do erro. O lugar de eu testar a suplementação, eu testar a novidade. Essa obra nunca acaba, eu não aguento mais. Mas enfim. A 8ª semana foi uma semana de caos total. Antes de mais nada, te inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário aqui embaixo, porque senão o YouTube não vai saber que tu tá gostando disso aqui, sobre o que tu queres falar de corrida. Vamos construir junto um canal bacana, que seja legal pra ti, que eu possa ficar aqui palestrando, resenhando, porque eu adoro esse papinho, né? Então eu gosto desse período, assim, de treinamento pra experimentação de coisas. Eu tenho usado géis de carboidrato a cada 5 ou 6 quilômetros. Neste treino longo, eu usei a cada 7, porque eu tava bem alimentada, tava descansada, mas inteira pra fazer um treino com essa distância toda. No dia anterior eu saí para dar um rolê, tomei um shot de tequila e fiquei até 5 da manhã na rua. É bem possível que isso tenha acontecido, mas equilíbrio é tudo. E não atrapalhou meu desempenho. Claro que isso foi uma exceção, não foi a regra. Eu não saía fazia algum tempo. E eu não ficava na rua até após a meia-noite, desde que o ciclo começou. Então foram 2 meses de resguardo total. Aí a gente teve ali a exceção do ciclo, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. E retomamos a normalidade já no dia seguinte, com um treino longo, muito bem executado. Claro que, como eu treinei no domingo, a segunda-feira foi um pouco mais exaustiva do que costuma ser, porque geralmente eu treino estes longos no sábado, então eu tenho o domingo todo para descansar. Não foi o que aconteceu dessa vez, e aí me prejudicou um pouquinho, mas nada que fosse grande estrago, né? Foi ali dentro do aceitável. Isso, galera, para dizer para vocês que tá quase acabando. Quase acabando. 8 semanas passam voando.
O início do ciclo da maratona, ele tende a ser mais pesado, porque antes dele começar, tem um período de base, que a gente chama, que é quando dá uma aumentada nos volumes, bem ali, coisa de 10, 20%, para o corpo já ir se acostumando com o que virá durante o ciclo. Ouvir os sinais da exaustão serve para que a gente também se conheça e melhore a percepção sobre o próprio corpo. Porque muitas vezes a gente só não sabe quando é uma lesão, quando é uma dor de desconforto, quando é uma dor de cansaço, quando é uma dor de não querer mais, de não aguentar mais. E esses períodos, eles nos ensinam também sobre a nossa própria percepção do esforço, percepção de dor e percepção do que é aceitável e do que já é algo que acende um alerta para uma possível lesão, algo que de fato deva nos obrigar a parar. E isso para o atleta, seja qualquer modalidade, é muito importante. Porque se a gente não entende o que o corpo está querendo dizer, a gente pode acabar se machucando gravemente e aí não é legal para ninguém, né? Galera, obrigada por quem chegou até aqui. A quem não chegou até aqui, sinto muito, mas perdeu uma resenha muito maravilhosa. Eu adoro ficar conversando com vocês. E eu adoro a construção que a gente tá tendo aqui. Adoro que vocês chegam até o final e dão feedbacks depois. Tá acabando, eu espero conseguir completar mais essa maratona. Tô bem feliz com o resultado que a gente tá entregando até aqui. E eu espero contar com vocês mais alguns dias aí pra gente ver o desenrolar desse processo todo. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, deixe sua curtida, deixe comentário aqui embaixo. Semana que vem tem mais maratona e ao longo da semana tem mais conteúdo pra vocês.